Por exemplo, se a gente for falar, o computador quântico não é para esse tipo de coisa, por exemplo. Não, inclusive, já que você tocou no assunto, vamos falar do computador quântico, porque teve a notícia, e isso é propaganda, se quiser ilustrar, tem uma Quantum Majorana Microsoft, e teve a notícia, a Microsoft chamou a imprensa, então, a Microsoft criou um novo estado da matéria, tralalá. Foi um puta circo e basicamente foi só um circo. Esse paper, e foi um paper, e eles publicaram na revista Nature. A própria revista Nature tem muitas críticas a respeito desse paper. Se você ler o paper, é um paper que até quem não é um acadêmico começa a falar, mas as premissas que ele está fazendo aqui são muito... não parece que funciona, sabe? Majorana é um termo que foi um pesquisador, acho que italiano, muito tempo atrás, ele fez uma hipótese que poderia haver um estado diferente chamado Majorana, e aí a Microsoft pegou, que bacana esse nome, vamos colocar no nosso produto. E por que Majorana seria interessante se fosse verdade? Em computador quântico, você tem o tal dos qubits, que são estados... É difícil até de explicar, porque ele tem que guardar superposição de estados dentro de uma única partícula. Essa partícula ela tem que estar normalmente perto de zero infinito, porque qualquer pequena excitação externa que tiver, ele pode colapsar o estado desse qubit. Então, ou seja, é extremamente frágil o estado de um qubit. Ele fica exponencialmente mais difícil de estabilizar à medida que você tem mais qubits que precisam funcionar em sequência. Então, se você olhar o Google, empresas que estão pesquisando, IBM que pesquisa isso, normalmente é algum subsolo coberto com chumbo para evitar partículas subatômicas que possam interferir em uma câmara totalmente isolada, zero absoluto para conseguir fazer. O Majorana é interessante porque se eles conseguirem chegar nesse estado da matéria Majorana, ele tende a conseguir manter esse estado com muito mais estabilidade. Então isso aumenta a correção de erros que tem que ser... Diminui a correção de erros que tem que ser feita, aumenta as possibilidades de você ter mais qubits em paralelo para processar. Hoje em dia... Nossa, conseguir é difícil pra cacete. É difícil pra cacete. Assim, é um cenário que hoje, se você olhar, você tem que ter um estádio de futebol de área, de infraestrutura para conseguir manter um negócio desse para uso de verdade. Para uso acadêmico é uma coisa, para protótipo é uma coisa, mas se eu quiser de fato processar isso de verdade, um computador quântico, para ser minimamente usável, ele precisa ter na ordem, sei lá, de 80 mil qubits, 100 mil qubits estáveis para processar. Mesmo quando tiver, digamos que eu achei o estado Majorana, consegui botar 80 mil qubits, mesmo assim, qubits e computação quântica não substitui a computação atual. Ela não substitui. Ela seria, da mesma forma como uma CPU, eu coloco uma GPU para ajudar, então eu colocaria um QPU para também ajudar certos tipos de processamento. Entendi. Então, para começar, não resolve todos os problemas. Até um computador quântico, ele não é um computador que eu jogo um programa e ele me dá um resultado. Eu tenho que rodar múltiplas vezes, ele vai me dar uma distribuição probabilística de resultados, e aí eu vou pegar dentro dessa distribuição a probabilidade maior. Então, ele não me dá uma resposta determinística, exata. Ele me dá um range de probabilidades. Então, se eu pergunto isso está certo ou está errado, ele vai dizer talvez. Entendi. E essa é a melhor resposta que ele pode dar. Então, óbvio que isso tem aplicações de fato. Então, a mais comum que o pessoal costuma pensar é vamos quebrar a criptografia, porque criptografia é difícil, etc. Está muito longe. Está muito longe. As chaves são super longas. Eu preciso ter uma sequência de qubits muito longa para conseguir quebrar uma criptografia atual. Então, o único tipo de criptografia que está a perigo são aquelas que a gente está congelando agora. Tipo, um espião do governo pegou algum segredo
hoje, guarda, e daqui a alguns anos, quando chegar nesse ponto, talvez eu quebre aquilo. Para o dia a dia, isso não tem problema, criptomoeda, etc., porque já existem algoritmos que são resistentes à tentativa de quebra quântica. Então, se eu sei como eu vou quebrar no mundo quântico, eu não vou ficar esperando. Eu já faço de um jeito que ele não vai conseguir, entendeu? E como o quântico não é mágica, ele não faz tudo. Então, e não faz na velocidade que todo mundo pensa. Ele não é exponencialmente, bizarramente tão forte assim. Não estamos falando de um processador que é muito mais rápido do que o processador que a gente usa hoje. Estamos falando de um processador diferente. Faz outra coisa. Exatamente. Isso é muito importante porque ele não faz tudo. Eu não vou rodar Windows no computador quântico. O seu jogo na Steam vai continuar lento, desculpa. Não vai rolar. Não aumenta FPS e não tem RGB. Ah, meu irmão, se não tem RGB, realmente não aumenta FPS. Mas então qual que seria... hoje, nos protótipos e os testes que os caras fazem e tudo mais com essa ideia de computação quântica, pensando em que aplicação, que tipo de aplicação? Tá, então, primeiro, o que todo mundo, os governos gostariam é de poder quebrar criptografia, porque isso facilitaria muito espionagem, muito. E óbvio que é meio que uma corrida de governos, porque se a China consegue primeiro, aí a segurança nacional dos Estados Unidos fica em risco, então um também fica sempre tentando. Mas é um alvo móvel, primeiro, então ninguém está esperando. Mesmo no mundo open source, criptomoedas, etc., ninguém está esperando que isso vá acontecer, mas já temos contingências caso aconteça. Então, chega nesse ponto. No mundo de IAs, de fato, é uma possibilidade que ele possa ajudar no treinamento, não é uma garantia, eu não parei para pesquisar ainda se já tem algoritmos que existem, então isso não tem nada definido ainda que funcionaria. E, de novo, eu precisaria ter uma sequência de qubits muito grande. E você também falou que para estabilizá-los, à medida que você vai colocando mais qubits... Fica mais e mais difícil. Mesmo com uma Rorana, não é uma CPU... A Microsoft fez um protótipo bonitinho de uma caixinha e tal. Dá a impressão que, nossa, é só eu plugar isso no meu PC, espetar no meu PC. Não vai assim que vai funcionar. Aquilo lá você vai espetar num outro ambiente que tem que tá de acordo para funcionar um procedimento daquele. Não é um negócio que vai rodar na máquina de ninguém nos próximos, 50 anos no mínimo. Entendi. Não sei se eu fico triste ou feliz, cara, porque assim, a gente vai falar bastante de inteligência artificial, mas a sensação que eu tenho, hoje, se eu abro o Instagram ali, a maioria das coisas que eu vejo são avanços que a inteligência artificial faz. E aí, uma comparação comum que tem agora, por exemplo, é aquela um vídeo antigão do Will Smith comendo macarrão e os vídeos do VO3, né? O VO3 foi sensacional. Inclusive, isso é legal até o VO3, porque o timing, de novo, que eu estava te falando, que foi muito bom. Porque o VO3 acho que saiu agora no Google I.O., no evento que teve do Google, e paralelo a gente teve o Microsoft Build e teve agora a Apple WWDC, que foi uma vergonha total. Por quê? Porque ano passado, no WWDC de 2024, a Apple anunciou todo pomposo, vamos fazer o Apple AI, que é o Apple Intelligence, não é Artificial Intelligence, Apple Intelligence. Aí eles fizeram um monte de demo nos iPhones, via IA, procure voos para mim, faça o booking desses voos, depois acha um hotel, não sei. Foi tudo daquele conversacional, e aí a IA da Apple faria tudo aquilo, né, que todo mundo espera que se faça. E até agora não entregou, não só não entregou, como aí virou um meme agora, que você deve ter visto no TikTok, no Instagram, que é aquela comparação de apagar alguma coisa de uma foto e redesenhar a pessoa, e da Apple sempre sai uma zona completa, ele não consegue fazer absolutamente nada, e o da Samsung consegue fazer, fica bonitão, porque então o Google, ele foi pego de surpresa. O Google, é difícil pensar, mas nos últimos anos, todas essas big techs, elas tiveram um nível de ingerência absurdamente gigante, porque tinha dinheiro sobrando, e quando tem dinheiro sobrando, a última coisa que as pessoas pensam é ser eficiente. Aí vira ineficiente pra caramba. Todas elas ficaram altamente ineficientes. Aí isso resultou em muita gente saindo do Google, inclusive, muitos cabeças. Então, o paper original que dá origem ao ChatGPT, Attention is all you need, que define uma arquitetura que a gente chama de Transformers,
Se você olhar a primeira página, tem tipo uma dúzia de pesquisadores, tudo @google.com. E nenhum deles está no Google mais, sabe? Eles saíram tudo. Aí o Google aí saíram no Google, foram para empresas como OpenAI, por exemplo, aí do nada sai o ChatGPT. Aí o Google fica, caralho, o que aconteceu? O que aconteceu? Ano passado não tinha, agora tem e não veio da gente, entendeu? E aí eles tiveram que correr atrás, eles na pressa fizeram o Google Bard, que foi um desastre, foi uma porcaria. Teve várias memes também. Olha só o que o Google Bard está respondendo, e dava umas respostas bem ruins, tipo, ele estava muito mal alinhado. Aí teve episódios que tiveram que chamar de volta os cofundadores do Google, o Sergey Brin, o Larry Page, porque eles estavam falando outras coisas, tipo, os caras já estão aposentados. Falaram, não, traz os fundadores de volta para dar credibilidade aqui. Aí eles trouxeram as pesquisas que eles tiveram. E tudo isso levou no Google Gemini, que as primeiras versões também eram ruins, e agora o Gemini 2.5 é um dos top LLMs do mercado. O Gemini 2.5 é um dos melhores que tem. Hoje ele está pau a pau ali com ChatGPT O4, O3 até, com o Claude Sonnet também, com o Mistral. Todos eles estão no DeepSeek. Isso que eu te perguntar, se o DeepSeek está nesse patamar também, sim. Então o DeepSeek é outro que deu um susto em todo mundo também. Mas aí o Google, conseguindo fazer essa parte LLM, que é Large Language Models, fazer texto direito, aí eles começaram a fazer multimodal também, que é ter imagem, vídeo, e eles evoluíram bem rápido também a parte de imagens, e o Veo 3, porque a OpenAI fez muita propaganda com o Sora, aí eles demoraram pra caramba, aí lá na China acho que a Tencent lançou um antes que foi melhor, e aí agora o Google lançou o Veo 3 que tá bom também. E esses vídeos estão realmente excepcionais, todos os memes que tem agora do Veo 3 são ótimos, mas, de novo, são vídeos curtinhos de, sei lá, 1 minuto, no máximo 5 minutos, não é vídeo de 3 horas. Você pode fazer vários clipes e conectar, mas não é essa a expectativa desse tipo de produto. Ele não escala nesta direção. A ideia é escalar em pequenos clipes, que já é ótimo, excepcional. Eu não estou reclamando, mas é que todo mundo já começa, não, pode demitir todo o estúdio da Pixar, que agora o próximo filme da Pixar vai ser assim. Fala, não dá para fazer um filme ainda, ele ainda alucina. Não é só que alucina, ele não foi feito para isso, entende? Além de ser caro, não é? É caro, mas assim, tudo bem, Pixar também é caro. Renderização 3D em si também é caro. Então, existe um argumento que possa ser feito ali em relação de preço. Mas é que não existe garantia de coerência temporal muito longo. O problema de IA é que quanto mais longo for a geração, mais ele vai perdendo coerência, vamos dizer assim. Então, toda a ideia dos IAs atuais é você ir completando alguma coisa, sabe? Então, o texto, por exemplo, é próximo token. Todo LLM, hoje ainda, eu vou repetir, é um autocomplete de texto glorificado. Toda LLM é um gerador de texto glorificado. Ponto. Não há raciocínio, não há nenhum tipo de senso comum, tal. Não há. Ninguém programou isso. Nós não programamos isso, não tem. Mas ele pode sozinho sair. Não pode, não vai acontecer. Não vai acontecer.